Bom dia, oitavo ano. Sejam bem-vindos à nossa aula de História. Eu sou a professora Janaína Jardim e hoje eu tenho um convidado aqui muito especial, aqui meu companheiro sempre quando falo de África e resistência, trago sempre o meu querido colega aqui, professor Anderson. Olá, professor. Olá, professora Janaína, muito obrigado aí pelo convite, fico feliz em poder participar e sejam bem-vindos alunos, professores, vamos conversar bastante, hein? Mandem as mensagens aí. É isso aí. E olha só, oitavo ano, nós estamos em uma habilidade de transição e hoje nós vamos falar de resistência, hein, professor Anderson? Isso, extrema importância, né? Extrema importância. Vamos falar de resistência. E é uma habilidade de transição. Dá uma olhadinha aí na tela. Olha lá. Tema da aula, Palmares vive. E a gente vai ver por que Palmares vive, né? A habilidade, vamos conversar um pouco sobre a habilidade. Analisar as condições das pessoas escravizadas, identificar as formas de resistência à escravidão na América Portuguesa. Olha só o que nós vamos fazer hoje. Nós vamos analisar as condições das pessoas escravizadas. Sim, vamos ver como elas viviam, qual era o seu contexto social, cultural, como que era a vida aqui na América Portuguesa, né, para esses descendentes africanos, né, para os nossos antepassados africanos. Sim. Afinal de contas, aqui nos identificamos como afrodescendentes. Como que eles viviam aqui? Nós vamos falar, sim, de escravidão, mas, sobretudo, nós vamos falar de resistência, porque onde existiu escravidão, existiu também resistência. Vamos falar de luta, luta histórica, luta que começa lá na escravidão na América Portuguesa e até hoje nós temos como permanência a luta. Estamos aqui, ó, eu aqui, professor Anderson e vocês, todos conversando sobre resistência e eu quero primeiro, assim, dar aquela provocação, né, fazer aquela provocação com os alunos. Dá uma olhadinha aí na tela, oitavo ano, olha lá. No seu dia a dia, você consegue perceber a permanência das formas de resistência contra a escravidão que ocorreu no Brasil? Então, olha só, nós sabemos, primeiro eu vou explicar o que é permanência, né? É um conceito de história que vocês, utilizando aí a atitude historiadora, desde o sexto ano, vocês já conhecem. Permanência é tudo aquilo que fica. Então, nós estamos falando da permanência de resistência agora, está bem? Então, nós já sabemos, que eu falei em outras aulas, que o racismo é uma permanência histórica da escravidão do Brasil colonial. Mas agora, nós invertemos essa lógica. E aí, eu quero saber assim, ó, oitavo ano, aluno, no seu dia a dia, você percebe uma permanência das formas de resistência contra a escravidão? Porque nós já sabemos aí, várias aulas, né? Educação física acaba sempre abordando esportes, por exemplo, a capoeira, que é relacionado a uma forma de resistência. A arte também acaba relacionando algo com a resistência. Então, assim, você percebe no seu dia a dia alguma forma de resistência? Então, eu vou deixar um minutinho na tela. Vamos começar aqui com a professora Mari. Ela diz protestos em torno do racismo. E nós temos também o comentário do professor Paulo, que ele diz as lutas dos negros que existem hoje contra o racismo velado existente na sociedade. Os movimentos, as discussões e debates em torno do assunto, as manifestações e passeatas, enfim, uma continuidade pela busca de seus direitos como cidadãos. Que incrível, muito legal pro Paulo, muito obrigada pela contribuição. Então, olha só, a luta é uma permanência, né? Como o Pro Paulo aqui perfeitamente falou, esses debates, essas discussões, é também uma permanência. Então, eu trouxe um vídeo para vocês que vai mostrar um pouco mais dessas permanências históricas, né, de resistência contra a escravidão, e aí ele vai mostrar em diversos âmbitos, porque a luta, né, a resistência, ela não acontece apenas em âmbitos políticos, mas acontece também na cultura, nos esportes, na religião. Então, eu vou deixar vocês com o vídeo, aí a gente volta a conversar. Ética. Écrire, c'est magique. Tu n'as
pas eu ce sentiment? Je me souviens quand Rosa Parks se rebella dans le bus. À l'heure de la lutte des races, noir le fruit de l'arbuste. Je me souviens de Martin Luther King et son rêve, dans lequel les hommes seraient égaux et prêts pour la trêve. Je me souviens de Marcus Garvey, le prophète man, de Malcolm X et de Nation of Islam. Je me souviens de Muhammad Ali et de sa frappe légendaire, un brave avec un fort caractère. Je me souviens quand Jordan s'éleva dans les airs, quand Usain Bolt fendit le vent et la poussière. Je me souviens du roi Pelé, de son jeu ensorcelé, de son talon à pousser le ballon dans le filet. Je me souviens de Teddy, carrure impressionnante, un guerrier olympique qui peut te laisser dans la tourmente. Je me souviens aussi de Miles et de son jazz enflammé, de Jimmy et de sa guitare endiablée. Je me souviens de B.B. King et de ses airs swing, de Bob Marley cause I wanna jamming. Et Kampai et Imra, tel les Dos Gardenias, sa mélancolie cubaine, tu couches même ton carré d'as. Sur un son de Michael, le roi de la pop, ou de James Brown dans son play dans le hip-hop. Je me souviens de Madame Morrison, elle compensait pour sa plume, les belles lettres résonnent, la tête dans l'enclume. Je me souviens de Hughes et du grand Dumas, de bons hommes au bon cœur qui avaient de bons karma. Je me souviens du candomblé ou encore du vaudou, religion doublée d'un rite transcendantal assez fou. Là-bas je vois des Gnawa qui survivent dans ce dawa et les révoltés qui dansent sur un air de capoeira. Je me souviens de Basquiat et de ses belles prouesses, le hip-hop remplace toutes ces lettres de noblesse. Que incrível, né? Então, já falamos de resistência. A resistência ela está no nosso dia a dia. Somos resistência. E hoje a nossa aula aqui, eu já falei que é sobre resistência, mas vamos voltar agora um pouquinho na história e vamos entender assim, como que foi, né? O que aconteceu. Olha só, eu trouxe um texto, eu não vou ler, mas eu vou apresentar para vocês, professores, porque esse texto, ele está no caderno do aluno, né? Ele é um material adaptado aí para o caderno do aluno, então a minha fala ela é baseada nesse texto, está bem? Olha só, o fim da escravidão, né? Vamos pensar por que acabou a escravidão. Até eu vou pedir para voltar para mim, não vou fazer a leitura, mas está no material, é só ir lá no repositório que vocês encontram e também está no caderno do aluno. Professores e alunos, vamos pensar assim, por que acabou a escravidão? Isso nós teremos várias aulas para discorrer sobre este assunto. Mas a gente precisa entender agora, do ponto de vista aí das grandes estruturas. Nós sabemos que a Inglaterra ela estava modernizando a sua lógica, né, de produção, Inglaterra com Revolução Industrial, e aqui o Brasil, a América, ainda estava bastante agrário, com muito voltado para a monocultura, dependendo do trabalho escravo. A Inglaterra, sendo uma grande potência, ela acaba decidindo que era necessário uma mudança de lógica, né, na lógica de produção. Logo, a Inglaterra ela começa a pressionar a América para acabar com a escravidão. A escravidão ela não acaba só por isto, está bem? Esse é um ponto de vista. Eu estou aqui me referindo às grandes nações, né, que fizeram essa articulação política. Mas a escravidão acaba também devido a movimentos abolicionistas que acontecem no Brasil. Nós teremos várias aulas ainda nesse terceiro bimestre que vão tratar mais detalhado assim, essa questão das lutas abolicionistas. Eu vou trazer para vocês a revolta dos malês e outras revoltas. Então, assim, é mais para dar esse contexto histórico do fim da escravidão. E aí, agora a gente vai entrar no tema mais aprofundado da habilidade. Dá uma olhadinha na tela. As condições das pessoas escravizadas na América Portuguesa. Aí eu vou pedir assim, ó, estudante, eu vou mostrar para vocês como que os nossos antepassados viviam, está bem? A nossa autoestima continua inabalável. Nós precisamos lembrar que nossos antepassados, eles foram grandes reis e rainhas lá na África. E agora eu vou mostrar para vocês um recorte da história, como que nossos antepassados viveram aqui na América Portuguesa, aqui no Brasil. Mas a nossa autoestima continua inabalável, né, professor? Sim, com certeza, porque a escravidão é sinônimo de resistência. Exatamente. Então, vou mostrar algumas cenas que a gente já conhece em livros didáticos, mas a nossa história não se resume só a isso. Então,
Então vamos lá na tela para vocês. Ó, a vida na casa grande, então vocês têm uma imagem de uma família e suas escravizadas domésticas no Brasil, século XIX. Então vocês estão vendo as crianças negras servindo aquela família. Aí nós temos uma imagem, né, também dentro do contexto da vida na casa grande, Eugen Keller e sua babá em Pernambuco, século XIX. Então a mulher que servia ali de ama, mulher escravizada negra, servia de ama, cuidava da criança. O papel dos escravizados na economia, assim, do meu ponto de vista, é a parte mais importante, porque olha só, escravizados, incluindo crianças, reunidos em uma fazenda de café no Brasil, século XIX. Então aqui eu quero fazer um parênteses. Todos os ciclos econômicos do Brasil, né, o ciclo do café, do ouro, do açúcar, todos eles teve trabalho escravizado. Então assim, o negro africano que estava escravizado aqui no Brasil trabalhou e gerou uma grande riqueza para o Brasil. Então, eles não eram apenas escravizados, eles eram homens e mulheres que foram sequestrados da África, chegaram aqui no Brasil e geraram muita riqueza. Então, essas pessoas, elas não podem ser vistas apenas nessa imagem. Então, eu vou colocar novamente a fonte aqui. Eles não são apenas escravizados, né? Eles são também seres humanos que foram sequestrados e geraram muita riqueza para o Brasil. A gente precisa pensar na escravidão também do contexto econômico e pensar que essas pessoas trouxeram muita riqueza para o Brasil, porque eles trabalharam muito aqui. Muitos escravizados, eles vinham da África já com muitas técnicas e saberes. Então, lá na África, eles já tinham conhecimento de metalurgia, eles tinham conhecimentos de agricultura, e todos esses conhecimentos foram aproveitados aqui na colônia portuguesa, né? Que a gente está recortando aqui só o Brasil mesmo. Então, esses conhecimentos foram aproveitados e geraram muita riqueza para o Brasil. Infelizmente, desta forma. Aí eu vou trazer algumas formas de opressão, né? Por que opressão, né? Por que repressão? Se teve repressão, é porque esses homens e essas mulheres, eles não se renderam à condição de escravizado. Então, a gente tem aí essas formas de repressão. A maior parte da iconografia que nós temos do século XIX é de Debré, né? Ele veio na missão artística ali no período que a família real veio, o Debré também veio. Aí tem algumas punições em praça pública. E agora a gente vai falar de formas de resistência à escravidão na América Portuguesa. Vamos falar dos quilombos. Aí eu queria contar rapidinho assim, a história dos quilombos. Quer ver? Olha só, a história do quilombo, ela é muito anterior aqui à América Portuguesa. Ela vai começar lá na África. Então, lá na África, o que acontece? Olha só. O rei de Portugal, ele vai entrar em guerra com o rei do Congo. Ele entra em guerra com o rei do Congo. O rei do Congo era o rei Mani Congo. E ele tinha uma filha chamada Aqualtune. O que acontece? Portugal acaba vencendo ali aquela guerra contra o Congo. Aqualtune é trazida escravizada aqui para o Nordeste brasileiro. Só que a Aqualtune, ela não se sujeita à vida de escravizada. O que ela faz? Ela se revolta, ela se rebela e com um grupo de escravizados, ela foge para a Serra da Barriga, onde nós temos o começo do Quilombo dos Palmares. Eu vou falar do Quilombo dos Palmares, gente, porque é um dos mais conhecidos, só que assim, ó, tem muitos quilombos espalhados, inclusive aqui no estado de São Paulo, nós também temos comunidades quilombolas que são remanescentes aí desse passado histórico. Então, na tela para vocês, dá uma olhadinha, olha só. Vamos pensar então nessa forma de resistência específica, né, os quilombos. E aí, né, o que são os quilombos, né? São os guerreiros da mata. Palmares foi fundado aí por volta do século XVI. Era formado por 12 povoados homocambos. Então, eram 12 povoados que formavam o quilombo dos Palmares. Então, não era um lugar só. Eram 12 povoados que formavam um quilombo. Aí, no seu auge, ele chegou a contar com 30 mil habitantes e tinha uma vida comercial muito grande, né? Olha aí, vocês estão vendo imagens da Serra da Barriga, o que abrigou Palmares, que inclusive ainda abriga. Vamos pensar quem eram os habitantes ali de Palmares. Na sua maioria, negros, indígenas e pouquíssimos brancos. Tinham brancos lá também, embora numa porcentagem muito pequena, mas eles estavam lá presentes. Economia, como que eles viviam? Da caça, da pesca, plantação e artesanato. Então, era uma estrutura muito grande, Palmares. E aí, olha, eu vou deixar para vocês essa imagem, né? Que essa imagem mesmo é da Serra da Barriga.
Serra da Barriga, vamos pensar a localização ali de Palmares, né? Ela está localizada no atual município de União dos Palmares, no estado de Alagoas. A época do Quilombo dos Palmares fazia parte da capitania de Pernambuco. Lembra, pessoal, das capitanias hereditárias? Então tinha a capitania de Pernambuco. Foi tombada pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico, IFAM, em 1986. E aí, professor Anderson, por isso que o tema da nossa aula é Palmares Vive, porque hoje lá na Serra da Barriga nós temos essa comunidade remanescente, que é uma comunidade de quilombola, que ainda ela continua fazendo a manutenção das tradições, das histórias deste povo que morou ali em Palmares. Incrível, Sim, né? É importante realmente resgatar essas memórias, porque elas trazem resultados até hoje, não é algo que foi simplesmente esquecido. A gente tem cicatrizes disso. Sim. É verdade. E a gente tem, como o professor falou lindamente, temos cicatrizes, né? Até hoje nós temos o racismo aí, que é uma permanência, e a gente vem lutando, a gente vem sempre resistindo. Que é uma fala muito importante, assim, que é muito uma bandeira até da nossa cátedra, é que não importa, não basta não ser racista, né? Nós temos que ser antirracistas, não é isso, Pro? Sim. E aí, eu trouxe um mapa para vocês terem a dimensão, gente, do tamanho de Palmares. Dá uma olhadinha aqui, ó. Deixa eu ver, ó, aumentei. Vocês estão vendo aqui Palmares? Eu acho que tá dando para ver direitinho, né? Gente, olha o tamanho do Brasil, olha o tamanho de Palmares. E aí, do ladinho, eu tenho um mapa aumentado só da região de Palmares. É quase o tamanho de um estado, né? É quase o tamanho de estado. Então, vocês estão vendo, assim, ó, de um lado eu tenho o mapa do Brasil todo, completinho, e aí vocês estão vendo um ponto marrom ali que é Palmares. E do ladinho, aumentado. Então, olha o tamanho desse quilombo. Logo a gente fala muito de Palmares mesmo. Por quê? Pelo seu tamanho, por ser também um lugar de resistência. E ali nós temos alguns personagens muito importantes, alguns protagonistas muito importantes, né? Quem nunca ouviu falar de Zumbi dos Palmares? Então eu vou contar um pouquinho assim dessa cronologia, está bem? Agora a gente vai entrar um pouquinho mais na parte política da organização de Palmares. Dá uma olhadinha aí na tela, oitavo ano. Olha lá, organização de política. Então, ó, o primeiro líder é o Ganga Zumba, que é do Mocambo do Macaco, né? Que era como se fosse a sede daquele local, era a grande sede. Então, Ganga Zumba foi o primeiro líder. Aí, em 1678, o Ganga Zumba, ele acaba aceitando um acordo de paz com a coroa, em troca de liberdade e terras para os nascidos no Quilombo. Então, assim, ó, a coroa portuguesa tentou várias vezes, várias incursões contra o Quilombo dos Palmares. Só que por volta, gente, assim, de umas 20 incursões dentro, né? Vocês se lembram do sertanismo eu anotei aqui porque eu sabia que eu ia esquecer. Mas era o sertanismo de contrato, que os bandeirantes eles iam e pegavam os escravizados fugidos. Lembram disso? A gente teve uma aula sobre isso. Então, os portugueses utilizavam o sertanismo de contrato para ficar indo tentar derrubar Palmares. Por quê, gente? Palmares era um símbolo de resistência. Porque enquanto existisse o Quilombo dos Palmares, os africanos que estavam escravizados ali nas fazendas, eles ainda tinham aquele sonho, ainda dava para eles aquela esperança de poder fugir. Então, eles tinham para onde ir, eles tinham o Quilombo dos Palmares. E aí a coroa queria acabar com o Quilombo dos Palmares. Foram feitas mais ou menos umas 20 ou 30 incursões contra o Quilombo, só que eles não conseguiram, porque ali existia uma grande fortificação. Até que um bandeirante, né, que é o Domingos Jorge Velho, ele consegue derrubar Palmares. Olha só, gente, o Zumbi, ele não aceita esse acordo, né, porque qual que era o acordo? Quem mora em Palmares fica livre, mas torna-se súdito da coroa. E aqueles escravizados que estavam lá fugidos, que era a imensa maioria, eles tinham que voltar para os seus senhores. Ganga Zumba até aceitou esse acordo. Zumbi dos Palmares não aceitou. Aí eu vou voltar na tela para vocês novamente. Dá uma olhadinha aí. Olha lá. Então, Zumbi,
chefe de um dos mocambos, né, sobrinho do rei e neto da Qualtune, daquela que eu contei para vocês, né, que era a filha do rei Manicongo, ele não concordou com a decisão e ele manteve a resistência. Aí, em 1694, após várias guerras, o Mocambo do Macaco é destruído e seus líderes são degolados. E aí a gente tem, na história do Brasil, né, o apagamento de diversas culturas e diversas trajetórias, né, diversas lutas foram apagadas historicamente, mas hoje, graças a uma série de lutas, de leis e de muita resistência, a gente consegue ter uma aula de história onde nós podemos resgatar Zumbi dos Palmares, a resistência africana ali dentro do quilombo e lembrar que o Palmares vive. Né? E por que Palmares vive? Porque hoje nós ainda temos a comunidade quilombola ali na Serra da Barriga, que inclusive eu vou trazer um vídeo para vocês que vai mostrar um pouquinho do que das permanências históricas nesta região. Então eu vou colocar o vídeo para vocês, será que a gente consegue por agora? Vamos lá! Aí comecei fazendo promessa. O pessoal fazia promessa com as imagens. Aí vinha perguntar se eu fazia aquela peça, ou um coração, a mão, a cabeça, ou um pé, qualquer peça que pedisse para mim fazer a promessa, eu fazia. Entregava a pessoa, aquela pessoa me dava o agrado. Depois o pessoal do Sebrae apareceu em casa, começou me incentivando para mim melhorar mais o trabalho. Com peças que viajam o mundo todo, Dona Irineia faz parte do patrimônio vivo de Alagoas desde 2005, título que ajuda a artesã a complementar a sua renda. Acho que está com mais de 10 anos que eu recebo patrimônio vivo. É uma bolsa pelo governo. Dá para gastar em casa mesmo. Com a família, que a minha família é grande. Quantos filhos? 10. E achei pouco, peguei outra para criar. Neto já tem bem uns 15 ou mais, não sei nem dar conta. Não tenho nada assim para dizer, eu vou juntar, vou comprar um carro, vou me embelezar do meu serviço, porque se eu for fazer isso, já tenho um filho com precisão, né? Passando necessidade, eu já tenho que tirar daquele que eu ganho para ajudar. Isso aqui foi meu velho que fez, é um cavalo. O que é mais difícil de fazer? Homem, para quem sabe mexer, nada não é difícil não, agora para quem não sabe... Então, nesse vídeo, nesse trecho, vocês puderam perceber que também a arte, né, as técnicas e saberes, eles também configuram como uma forma de resistência, porque foi aprendido lá na África e trazido até os dias de hoje. E assim, eu encerro a minha aula dizendo o seguinte, que nós somos filhos e netos daqueles escravizados que foram para os quilombos, que lutaram e são resistência, foram resistência. Então, nós somos também resistência. Quero agradecer ao professor Anderson. Um imenso prazer compartilhar esse momento e esses conhecimentos aqui, gente, porque ser resistência é essencial para continuar vivendo. Quem não resiste não vive. É verdade. Obrigada, professores que estão aqui no chat. A gente conseguiu ler um pouco aqui das informações que vocês passaram. Avaliem a nossa aula. O que ficou legal, pontuem. Aquilo que não ficou legal, pontuem também, que a nossa intenção é sempre melhorar. Muito obrigada e tchau, tchau.